Nem fale, viu? Obrigada, Vavá. Obrigada. Também tô adorando fazer essa live com o Luiz aqui. Oi, Dani, tudo bom? Ah lá, Luiz tá voltando. Vamos lá. Obrigada, gente, por estar entrando aqui, viu? Feliz. Oi, Cupcakes. Estamos na área. Voltou! Vamos lá. Só uma coisa que eu ia falar, para não interromper você, se você consegue baixar um pouquinho a câmera do seu celular. Melhorou? Melhorou, melhorou. Assim fica, enquadra melhorzinho aí. Porque o pessoal, aquela hora, estava querendo muito ver a maquete aí. Tá todo mundo louco por uma maquete dessa. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa, né? Acho que Isso todo aqui, mundo devia ter assim, um desse. eu uso isso daqui para me explicar lá, quando nós vamos para a fazenda, É quais são os sensacional. processos, o que nós queremos fazer. Porque fica muito mais fácil você explicar em cima desse grãozinho do que você ficar falando com, na Sim, mucilagem, a célula, a mucilagem está aqui, as pessoas não entendem, né? Então, às vezes, você sim. conseguir fazer essa explicação fica muito mais claro, né? É isso aí nas cafeterias também, né? Para as pessoas entenderem. Eu acho incrível esse negocinho aí, gente. Onde que vende? Vamos comprar todo mundo. Eu tava caminhando num evento na China e deparei com esse brinquedinho e falei, não, mas isso vai pro Brasil. Mas vai. Que E coisa. hoje eu acho que tem um amigo, o Júnior, o Elcio da Unic, me pediu na última viagem que eu fui a Taiwan. Eu falei, pelo amor de Deus, compra um pra mim, acha aí. Na feira de Taiwan não achei. Mas na feira da China tinha vários, né? Agora que essa Nossa. pandemia tá um pouquinho mais complicada, mas nós vamos na próxima feira aí, o pessoal que quiser, a gente pode trazer, ou quem for nas feiras, trazerem para o Brasil. Não sei se no Brasil já está fabricando, mas realmente para a cafeteria um explicativo muito fácil, né? Uma coisa que Super realmente é didático, né? muito didático, muito. Muito, muito bom. Vamos ver. Aqui as pessoas estão voltando. Perguntaram se você, no caso, tem alguma preferência para fazer a fermentação em alguma variedade. Olha, eu gosto de fazer fermentação em variedades que produzem o teor de açúcar mais alto. Quanto maior o teor de açúcar, que é medido nas fazendas através do aparelhinho que mede o Brix, né? Por exemplo, cafés que tenham Brix acima de 23, 25, a fermentação ela vai sair uma fermentação muito mais saborosa, né? A dificuldade de você fazer um café bom no final, ela diminui com o teor de açúcar. Então, eu como conheço algumas variedades e localizações já na fazenda, por exemplo, os Bourbons produzem cafés maravilhosos, muito bons, e uma influência que existe também é na questão da casca. A casca amarela, ela tende a ter um café mais doce do que os cafés de casca vermelha. Então, Que assim, coisa, né? os cafés amarelos, os catuís amarelo, o catucaí amarelo e catu, tende a ter uma doçura maior. Então, eu prefiro trabalhar com variedades amarelas ou com os bourbons sendo vermelho ou amarelo. Mas nas outras variedades, tirando as exóticas, né, falando assim, mais de volume de produção no Brasil, eu gosto mais dos cafés que têm cascas amarelas, frutos amarelos, né? Então, casca amarela e vai depender um pouquinho do terroir de cada um, na verdade, também, né? Exato, exato. Para ter essa doçura, né? Na verdade, os cafés de contraface são aqueles cafés que sofrem menos influência de sol. Ele tende a ter uma doçura muito maior. Ele tem uma dificuldade maior de. Na maturação, né? Mais prolongada, né? Exato, exato. Pessoal, qual a pergunta ali? Alguma explicação para esse fato? A Da pergunta. casca amarela e casca vermelha. Eu O acho que é exemplo é isso. simples, gente, é muito simples. Quem gosta de fazer caminhada? Se você sai para sair fazer uma caminhada, um fator que vai ser relevante para você é se está quente ou está frio. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, que você tem uma temperatura externa de 30 graus.
e você sai para fazer uma caminhada. O que, que vai fazer, o que, que pode influenciar a sua caminhada? Um exemplo muito simples para as pessoas entenderem. Se você sai para caminhar com uma camiseta branca, você tem uma sensação térmica. Se você sai para caminhar com uma blusa preta, você vai sentir outra sensação térmica. O que, que acontece? A cor influencia em como você está absorvendo o calor. A luz solar, ela é influenciável pela cor, pela coloração que você está usando. Então, os grãos amarelos são as camisetas brancas. E os grãos vermelhos são as camisetas pretas. Então, o que, que acontece? Na transformação dos açúcares, quando o grão está trabalhando, o café amarelo sofre menos com a luz. Então, ele tende a ter um café com muito mais doçura. O café trabalha mais fácil. As enzimas, as seivas, vão propiciar a produção de mais açúcares. Então, assim, a questão da diferença do amarelo e do vermelho é simplesmente pela coloração. A luz solar influencia na questão do açúcar do café, pela cor da casca. Tá vendo, Luiz? Você é muito didático, Luiz. Olha, super. Geração. Não ia nem conseguir. Não ia nem conseguir explicar dessa maneira nunca. Tá Não, vendo? tem que ser simples, porque quando a gente vai conversar aqui lá na fazenda e passar os exemplos aí aos produtores ou passar para as pessoas que trabalham com a gente na fazenda, você tem que estar na linguagem que é simples, tem que explicar fácil. Senão, como é que eles vão entender? Exatamente. Porque senão o assunto fica chato. Exato. Né? Você coloca de uma maneira que eles não entendem, não adianta nada. Não adianta, né? Você passa a forma técnica de uma maneira leve, então você absorve simples, né? O pessoal está elogiando fácil, sua né? explicação, tá vendo? A explicação Elogiando. tem que ser fácil. Nós temos que fazer uma adaptação. Perguntaram aqui qual é a diferença dessa fermentação, diferença semelhante, né, para o sprouting. O sprout, o que acontece? Ele não só é um processo de fermentação, mas como também um processo de maturação. O sprouting, ele passa de um processo de fermentação. Quando ele começa a dar um certo tempo, depende da temperatura, 5, 4 dias, o café começa a entrar num processo onde a dormência do embrião, você começa a ter o embrião já começando a entender que ele tem que nascer. Então ele passa a maturar o grão, para que ele quer ter a sobrevivência vamos falar assim, da espécie. Então você pode olhar que todo grão que é considerado no sprouting process, você já tem o embriãozinho querendo apontar. Então ele passa de uma fermentação, ele começa com uma fermentação, mas depois ele entra num processo de maturação do grão, onde o grão quer sobreviver, então ele entra na germinação. A germinação, ele falou aí agora, é onde você come todo o grãozinho da sprouting process, você pode pegar lá, que ele tem já o embriãozinho começando a germinar. Essa é a diferença. Ele é um passo à frente da fermentação. Mas qual é a diferença física nesse processo, não no grão em si? Qual é a diferença desse... A principal diferença quando você pega um sprouting process para uma fermentação, você vai ver que os grãos de um sprouting process, ele vai estar numa cor mais amarelada. Você vai ver que o café, quem analisa só físico, vai olhar um sprouting process e vai quase cair de costa. Mas, por outro lado, quando ele prova o café, ele também quase vai cair de costa, porque o sabor de um sprouting process é muito exótico. É muito exótico. E isso daí, o trabalho que o Léo está fazendo, defendendo essa camisa, estudando cada vez mais em cima do sprouting process, realmente é um vencedor, porque quando ele começou, eu mesmo falei para ele, esses dias eu liguei para ele lá da América Central, que tinha um amigo meu que é provador de café lá, e falou assim, esse barista brasileiro é louco. Agora não, agora que a gente está provando, conhecendo e vendo realmente o trabalho, nós estamos vendo que o que ele começou a defender lá atrás, e quando se prova aqui como produtor de café e como um provador, você fala, nossa, que sabor que tem o café. Quando eu fiz o primeiro sprouting process na fazenda, quando o café chegou no escritório, meu irmão Ciro, que é o responsável por fazer os cafés lá, eu fiz uma ligação para ele e perguntei se ele estava doido. Eu falei, você tá doido, você estragou o café, que é isso, que é aquilo, xinguei, briguei. E quando veio o resultado, que nós provamos o café, a minha vergonha era como eu ia ligar pro meu irmão e pedir desculpa. Porque o café era com louvor muito mais de 90 pontos.
né? Então, assim, o sprouting process nesse projeto de maturação, ele deixa o grão fisicamente alterado, né, pelo processo de maturação, mas o paladar dele é muito exótico. Realmente é algo que necessita ser estudado e conhecido. Mas aí vamos tentar entender, assim, perguntaram a diferença, assim, ele é posto em bombonas, Ah, né? tá, desculpa, o projeto, como é feito o sprouting process? O sprouting Isso, process, ele entra no mesmo projeto de anaeróbico, só que um anaeróbico. anaeróbico, por exemplo, nós fazemos aqui até 120 horas, 140 horas. O processo de sprouting são 10 dias. Nós vamos falar de 240 horas, nós vamos falar de 280 horas. Então é praticamente duas vezes e meia ao tempo de uma fermentação anaeróbica. Você aumenta muito mais o tempo para que você possa fazer o processo de germinação, sair da dormência e começar a querer, vamos falar assim, manter a espera. É o que acontece. Tá, então, assim, uma Então, a diferença diferença é literalmente o é o tempo que o tempo. café fica nos tanques de fermentação. Uhum, é o tempo. Aí, vamos ver aqui. Acho que tá. Tá me ouvindo, Luiz? Eu não sei se Tá travou só o ouvindo? meu ou da Pan. Não, tá me ouvindo? A diferença é o tempo. É a mesma bomba, é o mesmo tambor, mesmo tanque, mas o que faz a diferença é o tempo que fica esse café lá. Tá me ouvindo? Eu tô. Aqui fizeram uma pergunta, deixa eu achar, que passou tanto aqui, gente. Ai, Aline, cadê essa pergunta? Peraí. Quais os riscos da fermentação em termos de segurança alimentar? Ó, isso daí realmente é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que merece bastante estudo. E eu defendo É, que para uma boa fermentação, é exatamente quando eu falo que os cafés têm que ser limpos. Os cafés, eu não gosto de colocar produtos que o pessoal está jogando levedura, outros tipos de influências que estão fazendo. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque quando você trata de bactérias, e você não tem controle disso. Então, assim, cuidar da bactéria do café, que é a bactéria natural dela, já é difícil. Agora, você trazendo bactérias novas, externas, leveduras artificiais, aí eu tenho muito medo. É um perigo. Eu não gosto desse tipo de coisa exatamente porque a segurança alimentar, para mim, no meu caso, vem em primeiro lugar. Eu aqui defendo muito exatamente esse não uso de leveduras, não uso de perder o terroir da sua fazenda, e um dos motivos é você manter a segurança alimentar em cima de uma fermentação, que hoje é um risco, pessoas fazendo fermentações com outros tipos de leveduras e bactérias que podem ser criadas numa fermentação mal feita. Então, assim, cuidar dessa fermentação é muito importante. vamos ver aqui, fizeram uma pergunta que já tinham feito na live anterior. Deve ser sobre o que? Teor de açúcar, talvez? Contraface e sombreamento, genericamente o mesmo efeito? Não sei, acho que ficou meio faltando a pergunta aqui. Ajuda aí na minha letrinha, tá meio longe aqui. As Você perguntas dele que eu tá. não estou Vamos enxergando ver. bem. Aí a gente falando ainda dessa fermentação sobre os termos alimentares, mesmo tipo o mosto, por exemplo, na fermentação onde vai o mosto mesmo, ele não pode gerar toxinas? Não, não, porque aí você tem somente produtos do café mesmo. Por exemplo, se você pega um café hoje e fica 10 dias dentro de um saco de café, você tem um café. Qual é a toxina que ele pode gerar? Não é toxina, mas vamos falar assim, qual é o defeito? Beber um café riado, beber um café estourando copo, beber no rio. Esse é sim o que pode gerar quando se fala das leveduras naturais do café. Você ter fermentações maléficas que vão gerar sabores com problema. Mas quando você faz uma fermentação e ter riscos de alimentação, e aí não tem problema. De todos os estudos que nós já fizemos, de todos os trabalhos que nós fizemos, realmente não tem nada disso.
E a fermentação com frutas, Então, né? Que o pessoal põe laranja, põe casca, põe aí morango. começa a entrar um fator que você não sabe, aí você já começa a ter que entender muito bem da onde está vindo essa fruta, né? O que que essa fruta pode estar trazendo? Como ela foi conduzida, de onde ela veio, que caminhão que carregou, qual é a sacaria que ela veio, qual embalagem foi usada para transportar a fruta até a fazenda. Então, assim, se for uma fruta da sua própria fazenda, beleza, tá ali, você pegou e trouxe para cá. Agora, frutas que você não sabe a origem dela, aí eu já começo a ficar um pouco preocupado, porque a É segurança difícil você controlar, é né? muito difícil, muito difícil. Acho que respondeu, né, Ivan? Vamos ver aqui. Nossa, quanta pergunta tá passando aqui, gente. Vamos ver. Nossa, devido à falta de oxigênio. Ai, Dani, a gente respondeu na hora passada da live, tá? Então, só pra gente não ficar respondendo às vezes. Aí. Tô aqui, tá me ouvindo? Pega a caixa para quê? Pan, Ah, você tá sendo a sortuda da vez. O Rafa acabou de chegar aqui. Ainda é? aproveita, Rafa, chega aqui. O Rafa tá Opa! chegando. Mostra o que que você trouxe. Acabou de trazer pra gente aprovar aqui. E como nós estamos aproveitando a nossa live, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades, a Carmel Coffee está inovando no mercado, né? E é uma coisa que a gente está fazendo. Nós estamos começando um projeto de criar aqui o nosso Dream Box, a caixa dos Olha lá. sonhos. As pessoas vão ter a facilidade de ordenar via Carmel Coffees, no e-commerce que vai ser lançado segunda-feira, 1 quilo de café verde. Então, o barista que quiser comprar 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, e ele vai vir nessa caixa, né? Fazendo aqui já o momento. Olha que gracinha que ficou o nosso primeiro teste. Olha o presentinho. Olha que. Ai, gente, que coisa linda! Então as pessoas vão poder receber em casa, os baristas, cafeterias que quiserem, os cafés mais exóticos, as fermentações mais doidas, sem sair de casa, sem problema de nada, numa caixinha que nós estamos chamando aqui de Dream Box, caixa dos Dreambox, sonhos. hein? Em Então, primeira assim, mão, né? primeira mão, acabou de chegar, nosso primeiro Tá teste, vendo? ficou muito legal. Nós vamos começar a divulgar aí, nesse momento de pandemia, uma caixinha, a pessoa pode entrar em contato, ordenar o café, na mesma caixa, mesclar, eu quero receber 1 quilo disso, 2 daquilo, 3 daquilo, e eu quero 5 quilos de café, mas cafés diferentes. Vai ser muito legal. Ai, Principalmente as pessoas que gostam sensacional. aí dos cafés exóticos, né? Nós vamos poder brincar aí na nossa caixinha dos sonhos. O pessoal aqui já tá pedindo Em aqui, todo primeira mundo mão, não pedindo estava já. programado, juro. Ninguém combinou nada aqui não tô sabendo de nada. Ai, que bacana, Não, legal, vai ser acabou de chegar. A sucesso, caixa não né? Não era tem nem nem. para eliminar. Você vê às 5 horas da tarde, o pessoal acabou de fazer o primeiro teste. Tá vendo? Muito Era legal. pra entrar na live, tá vendo? Então, assim, É. é muito legal esse projeto que nós estamos desenvolvendo, principalmente agora com a pandemia, a dificuldade das pessoas se locomoverem, mas nós estamos incentivando muito que as pessoas que gostam de cafés especiais, que ajudem as suas cafeterias locais, que comprem o café especial, façam em casa, ajude o comércio local, ajude as pessoas que têm contato, assim, tenha mais conversa com os seus, vamos falar assim, seus amigos baristas, vamos tentar indicar aí a cafeteria da esquina, a cafeteria ali do amigo, para que a gente É. possa literalmente manter esse comércio local aberto, que é uma dificuldade que nós estamos passando, mas aqui no escritório, principalmente, a gente está numa política que juntos venceremos, né? Então, assim, se É, todo mundo trabalhar junto, nós vamos sair dessa junto. porque é aquele negócio, assim, a pandemia a gente vai passar, né? Logo, logo já está passando, se Deus quiser, mas os efeitos econômicos ainda vão perdurar bastante, né? Então, Bastante. Não, isso daí realmente vai ser uma coisa que ainda vai demorar.
E os Mas pequenos são os que mais sofrem, não tem se como, nós né? trabalharmos juntos, nós vamos sair dessa tranquilo e fazendo cada vez mais cafés lindos, maravilhosos. As pessoas, quando puderem, né, visitar, quiserem fazer uma visita, conhecer a fazenda, vir provar café com a gente. Já te fiz o convite, você está me enrolando. Então, assim, Não tô não, eu vou. muito legal, né? Principalmente o pessoal que realmente quer conhecer coisas inovadoras. Nós temos algum aí, nós não falamos, mas o projeto de ultravioleta, nós estamos fazendo hoje um trabalho de seca com estufas de ultravioleta para ver a diferença de como vai se comportar a célula do café, não sofrendo com os raios solares, simplesmente através de ultravioleta, e o resultado é maravilhoso, o café fica num sabor fantástico. As pessoas que quiserem realmente entender e conhecer um pouco mais dessas loucuras aí, passando a pandemia, nós estamos de portas abertas e que venham conhecer aí a Carmo e as fazendas que estão aqui na região. É o professor Pardal mesmo, né, Luiz? Só fazendo aqui uma pergunta, deixa eu ver. Se a fermentação muda a densidade do café. Acho que é isso que fizeram a pergunta, né? A densidade, o que acontece? Nós temos uma influência, não só a fermentação, ela não é tão influente a ponto de falar que ela tem relevância. A densidade muda muito através da região, do local, das altitudes. Eu acredito muito mais na localização da plantação do que, de fato, o processo que ela está sendo utilizado. Óbvio que alguma coisa muda, mas nada que venha trazer uma relevância tão grande para falar assim, não, muda se eu fizer um honey ou se eu fizer um anaeróbico, vai mudar a densidade do café. Né? Isso aí, o que vai mudar, sim, por exemplo, as fermentações influenciam de fato na proporção que você vai utilizar para fazer um café. As pessoas, às vezes, por exemplo, vamos usar 14 para 1, vamos usar 17 para 1. Um café fermentado, ele tem vamos falar assim, uma grande escala que você fala, eu quero um café bem mais denso. Você vai ter um café, por exemplo, vou usar um anaeróbico. Só que no anaeróbico você vai ter que mudar a proporção. Então, assim, o estudo que você tem que fazer daí é bem complexo, para você ajustar na sua xícara. O processo assim, influencia muito. Tem uma variação nessa quantidade dos açúcares na fermentação anaeróbica e na do sprouting? Não, porque na verdade o que acontece? Depois que acaba, que as leveduras comem os açúcares, né? Porque o que é a fermentação? A fermentação, quando as bactérias, as leveduras começam a comer a mucilagem, produzem o CO2 e aí entra num processo de fermentação. A partir do momento que acaba o açúcar, né, elas começam a produzir álcool e morrem. Depois que elas morreram, aí você não tem mais açúcar. Aí você entra num processo de maturação. Então não é influenciável. O que influencia realmente é o sabor final do processo de maturação, onde você mantém já o embrião, você está começando um processo de germinação, e aí sim você é fácil de perceber um sabor bem mais rico, mas não olhando o teor de açúcar, mas sim um teor de complexidade em sabor de exótico, não de açúcar. Entendi. Quais os processos que vocês estão trabalhando hoje de fermentação por aí, nas fazendas? Nós estamos tentando fazer bastante o projeto dos anaeróbicos, né, estudando o anaeróbico, o aeróbico, isso aí, mas o grande volume mesmo que nós estamos fazendo aqui ainda são as fermentações a seco, né, em tanques de fermentação, que são fermentações aeróbicas, sem água, e também fazendo honey, porque o honey não deixa de ser um projeto de fermentação, só que acontece nos pátios de secagem. Então, assim, o volume mesmo é a fermentação a seco, aeróbica, feita em tanques de fermentação esses de ladrilho, de normais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. A embalagem a vácuo prolonga a qualidade do grão quanto tempo em se falando de cafés fermentados?
Olha, É pessoal, porque ele tem colocando um um shelf café, life aí sim, menor. nós estamos falando shelf life a partir do café que ele está aberto ao oxigênio. Quando você É. coloca um café a vácuo, você pode trabalhar tranquilamente com café aí até um ano, que você vai, perde, mas você vai perder 2 pontos. Esse café, se ele não tivesse a vácuo, ele estaria perdendo 5, 6, 7 pontos. Né? Então, um café de 90 pontos, ele vem para 88, vamos falar em 8, 10 meses, e um café sem estar em preparação de vácuo, de embalagem nenhuma, que hoje nós temos também aqueles sacos de papelão e grampo de alta barreira, né, que também é muito legal, tem um custo bem mais baixo, você consegue manter também. A grande diferença do vácuo e da sacaria, que é esse plástico e o papelão de alta barreira, o plástico de alta barreira e o papelão, é que o GrainPro, que vem dentro do papelão de alta barreira, não é GrainPro, mas é um plástico, né? Às vezes eu falo GrainPro porque eu penso em plástico, ele, até uns 8 meses, ele vai muito bem. Agora, o vácuo, ele consegue trazer um café para um ano, na mesma condição. Né? Então, assim, ele realmente mantém muito mais um café, tanto na sacaria, dessa sacaria nova que nós estamos trabalhando, ou o vácuo. A sacaria, para quem vai torrar um café aí entre 6 e 8 meses, é bem legal, tem um custo mais baixo. Mas para quem vai ficar com café, uma cafeteria menor, quer ficar com café mais tempo, mais seguro, o vácuo é o mais indicado. Vamos ver. O Bádio aqui está martelando uma pergunta para eu tentar entender aqui. Vamos ver. O café no pé contra face e sombreado ainda se equivale em maturação do grão? Sim, sim. Se um café estiver sombreado ou ele estiver na contraface, eles estão fazendo exatamente o mesmo trabalho, aumentando o tempo de café no pé. Então você tem um café que vai demorar muito mais para madurar, tanto na contraface quanto no café sombreado. Óbvio que vai depender muito do como é o sombreamento, né? O sombreamento não pode ser uma mata fechada, mas se for um sombreamento legal, como a gente está acostumado a ver na maioria das plantações, é praticamente a mesma coisa. Agora acho que respondeu, né, Bádio? Acho que foi, né? Deixa eu ver se alguém tem mais uma pergunta aqui. Valeu, era isso mesmo. As pessoas me perguntaram sobre o gosto, às vezes, do café fermentado. As pessoas relatam esse gosto de azeitona, um gosto de fumaça, um Vou defumadinho. ter que mudar meu telefone aqui, então vou ter que carregar ele aqui, ver se vai mudar muito o áudio aqui, quer ver? O áudio, né? Piorou muito. O pessoal tá ouvindo aí que eu tive que colocar ele para carregar? Vocês estão ouvindo ele direitinho? Ele sabia da live e não põe o celular para carregar. Surpresa. Surpresa! Vamos ver. Qual foi a pergunta mesmo que eu fiz, gente? Eu estou anotando tanta coisa aqui. Vamos ver. O Bush está perguntando sobre congelar café verde. O congelar café verde, você aumenta o tempo de duração dele, né? O ideal mesmo, se você quiser manter um café, é manter ele resfriado e a vácuo. Essa é a melhor maneira de manter um café. Sem congelar. Uma Né? câmara fria, fazer congelamento, isso daí é a melhor maneira. Porém, é um custo mais elevado, né? Você fazer um volume de congelamento de café é bem complicado, mas as pessoas querem fazer um café de competição, um café para ir para o campeonato, essas coisas, a melhor maneira de conservar é realmente no congelamento e a vácuo. Congelamento e a vácuo. Então é isso aí. Deixa eu ver assim. O mercado internacional recebe bem os cafés fermentados? Na verdade, né? Pode responder aí, para não responder a pergunta. Não, você pode responder, pô. Não, é o professor, pode ir. Eu acho que Na meio que você verdade, já falou. o mercado internacional precisa ser compreendido. Você pode pegar um café, por exemplo, de 90 pontos fermentado e colocar esse café na mesa. Para o gosto asiático, ele pode ter 90 pontos. Alguns países da Europa ou Estados Unidos vão chegar aqui e dar como um café fermentado e café de 78 pontos.
Então, assim, a facilidade de um café fermentado ter divergências de pontuação é muito grande. Às vezes, uma fermentação, por exemplo, um café lavado, que nos Estados Unidos vai bem, principalmente pela influência dos centrais e dos colombianos, na Ásia, as pessoas querem alguma coisa com sabor mais exótico, inclusive devido à, vamos falar, influência da alimentação própria deles. É por isso que tem que conhecer o público do café fermentado, né? Exato, exato. Congelar, fermentação. Vocês fazem fermentação natural somente amontoando o café? Fazemos. É o famoso vulcão. Essa técnica é usada há muito tempo, né? Para pessoas que querem fazer em maiores volumes, a técnica do vulcão ela é muito legal. Você pode fazer a fermentação amontoando o café, controlando, os controles são um pouco menores pela influência que você tem da temperatura externa, mas é uma técnica que funciona também. E vocês utilizam aí? Sim, sim. O que não utiliza aí, né, minha gente? Vamos então falar sobre... Ah, lembrei. A gente estava falando sobre o retrogosto, às vezes indesejados do café fermentado, né? Então, às vezes esse gosto azeitona, defumado, o que é o causador, às vezes, esses sabores indesejados, assim? Eu vou dar Avinagrado, um né? exemplo muito, vou dar um exemplo muito fácil de fermentação. Muito fácil para você compreender o que é uma fermentação prazerosa e o que é uma fermentação que você não tem prazer. Vinho e vinagre só mudam no nome, porque ambos vêm da fermentação da uva. O que acontece? Quando você tem uma fermentação benéfica, uma fermentação prazerosa, nós falamos de vinho. Quando você tem uma fermentação maléfica, nós chamamos de vinagre. O que, na verdade, o termo correto seria um vinho vinagrado. Vinagrado. Então, quando você vai provar um vinagre, aquele gosto ácido é uma fermentação que passou. Então, tomar um vinho branco e um vinagre, lembre-se que o conteúdo inicial era o mesmo. Mas aí, falando sobre o café em si, esse gosto... que eu falo assim, o café fermentado é uma faca de dois gumes, né? Ou ele pode ser incrível, ou ele pode ser uma experiência desastrosa, né? Vamos falar que você fez uma fermentação e deu certo. Você fez uma fermentação e deu certo. Mesmo a fermentação dando certa, você vai ter pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar. Imagine uma fermentação que deu errada. Aí sim, ninguém vai gostar. Ainda correndo o risco das pessoas que gostam de café turco, aqueles países, Turquia, que gostam de café guiado, Minas, gostarem desse paladar. Então, assim, o café é muito do gosto local, muito do mercado que nós vamos influenciar, qual mercado que você quer entrar com ele. Porque o gosto da fermentação... cada um vai gostar ou não. Ele é muito difícil de falar assim, a fermentação é boa para todo mundo. Não. Tem países que têm influência alimentares. Por exemplo, o Japão come muito arroz. O Japão é um país que qualquer tempero que você coloca é muito sensível na boca deles. Países que comem muita pimenta têm mais dificuldades de entender um café normal. Então, eles querem um paladar mais forte. Então, assim, a alimentação das pessoas influenciam muito qual café que eles vão pegar no paladar deles. Então, assim, eu falo assim, esse gosto, azeitona, vinagrado, é um defeito de fermentação. Defeito de fermentação. Defeito. E esse defumado que as pessoas falam, essa fumaça, esse tudo, pode ser decorrente do processo de seca dele ou de torra mesmo, não de fermentação em si? Quando você tem esses sabores aí, você já tem sabores que são maléficos, que não são requisitos que você está procurando no café.
Não de qualidade, né? Não considerar isso daí como qualidade, considerar realmente como um problema. É o que eu falo assim, o gosto de defumado, de fumaça, você consegue nos cafés tradicionais, se quiser. Exato, exato. Isso aí são coisas que. Café com gosto de couro, sola de sapato, borracha. Isso aí não dá. É. Agora, esses percepção no café de alta qualidade não é aceitável não, viu, Não, gente? não, não, não. Não vamos procurar isso aí em café bom, não, porque realmente não é o que nós estamos olhando. Vamos ver aqui. Aí. Acho que a gente conseguiu responder a maioria das perguntas aqui. Acho que o pessoal já está pensando na sexta-feira, né? Sexta-feira, tá na hora, vamos lá. A Aline está perguntando se azeite é mais textura, né? Não, azeite Eu acho que deve ser pode isso, ser. né, Aline? Se entra Azeite como é uma defeito. qualidade. Eu entendo como uma qualidade. É, Azeite é uma coisa que é, leva, uma coisa prazerosa, é, tem aquele gosto oleoso, né? Uma coisa legal. Eu não faço é. um café azeitado, um café gostoso, oleoso, não vejo problema nenhum nisso. Não é uma percepção de aroma, Não, né? não. É mais Então no já é gosto, outra mais coisa. no corpo do café, né? No Mais paladar. corpo e textura, sim, né? Então, assim, Aline, se for azeite, no sentido de azeitona, igual eu tô falando, né? Que é uma questão né? Do cheiro do café, do retrogosto, assim, é um defeito. Mas de corpo, aí é uma coisa bacana, é um diferencial. Gosto de. O gosto, tá, vamos lá. Gosto de defumado é muito devido ao secador com fornalha sem manutenção. Mas aí você Mas utiliza. é um sabor muito difícil de você perceber na prova, né? Você sente mais no café verde, no café físico. Quando você torra ele, esse gosto da fornalha, a não ser que Se seja muito perde. forte, ele não vai na xícara. Mas o seu secador aí, como é que é? São secadores de fornalha indireta, né? Que você tem uma dificuldade maior. Realmente, se não der manutenção, aí dá problema. Mas com as É. manutenções em dia, tudo não tem problema, não. Tá falando que tem gente que vem. Tá. Tem gente, perdão, Aline. Tem café que vem com azeite de oliva no sensorial. Sim. Então, mas, São cafés, né? por exemplo, que o azeite de oliva, o que acontece? São cafés muito cítricos. Aquele gosto, aquele cítrico do azeite é o que às vezes as pessoas encontram no café. Então, essa descrição é Específica, né? específica. Cada um, por exemplo, eu já vi cada descrição em café que teve um cliente aqui, um japonês, que veio provar um café. Eu falei, esse café tá com gosto de quê? Ele falou, gosto de trembão. Eu falei, trembão? Eu não entendi a colocação, um japonês falando gosto de trembão aí. Eu falei, não, é todo mundo que prova uma coisa gostosa e fala que o trembão aqui em Minas, para mim tá com gosto de trembão. Eu falei, vamos lá. É uma boa definição do café, né? Trem bom. Eu já recebi um café com. Tava com. A definição era bolo de cenoura. Eu falo, Cenoura aí realmente. bolo? Bolo de cenoura, gente? Me poupa, né? As pessoas põem cada descrição, né? Cada um põe pro seu café. Cada doido com a Vamos sua ver. maneira, né? Não, tem cada descrição horrorosa. Então eu falo assim, às vezes é até um exagero, né? Eu falo assim, às vezes isso ou estimula ou desestimula a gente a comprar o café, né? Essa descrição, eu acho assim, ela tem que gerar é, ansiedade. Ansiedade de falar assim, eu quero provar isso, né? Então, assim, como vai ser a descrição realmente tem que ser uma maneira que te traga interesse. É muito importante, né? Não adianta você querer pôr toda a descrição que o Grader fez e depois você não acha nada daquilo, você se decepciona, ou você acha que o café não vale aquilo, ou você acha que você não vale nada porque você não sentiu nada no café. Então você tem que Isso pôr é muito coisas pessoal. Eu acho que fáceis. então tem que deixar mais de cada um mesmo. É. Vamos ver. O honey que você faz sai do descascador e vai direto para o terreiro ou passa pelo tanque?
Na verdade, o honey ele não pode passar pelo tanque, né? Porque quando você passa ele pelo tanque, você remove a mucilagem. E no caso do honey, o processo que é o honey, né, que é um café mais grosso, e transformar ele num café melado, ele necessita daquele teor de mucilagem. É. Você passa ele no tanque, você perde essa mucilagem. Então ele tem que sair do descascador e ir direto para o terreiro. Tá vendo? Ele estava perguntando como fazer um honey de qualidade. Nem tudo a gente pode falar, né? Não? Não, mas eu acho que no café especial não tem essa de ficar escondendo. Principalmente porque compartilhar conhecimento nunca é demais, porque amanhã a gente precisa aprender, né? E eu comecei a aprender. Eu troco informações com meus amigos no Brasil, no exterior, e você imagina se as pessoas não compartilhassem comigo as informações. Então, é difícil, né? Tem que se unir, dividir conhecimento, na verdade, né? A gente aprende quando a gente divide conhecimento, né? Então... se você não compartilha, como é que você quer aprender? As pessoas não são obrigadas a compartilhar com você, né? Pois é. O Ivan perguntando se honey deve ser... É um processo de fermentação, né? Sim, claro. É um Sim, processo de fermentação, só que é a pátio. Você faz a fermentação no pátio. O processo de honey, quando você deixa o café lá nos 3, 4 dias iniciais sem movimentar, você está dando a fermentação nele. Porque lembre-se que, como nós falamos, a fermentação é açúcar, temperatura, né, e água. Então, se você tem esses 3 itens, você inicia, sim, um processo de fermentação. Quando você fica 3 dias sem mexer o honey, você está fazendo um processo de fermentação. E qual a diferença dos processos do yellow, do red e do black honey? O processo vem na secagem. O processo inicial é o mesmo. Você deixa o café numa grossura de 15 a 20 centímetros a pátio, sem mexer, sem tocar, nos 3, 4 primeiros dias. Quando você quer fazer o yellow, né, você quebra o café e começa a rodar. Rodar mais fino e vamos rodando para já secar o café mais rápido possível. Quando você quer fazer o red, você deixa 1, 2 dias a mais, sem tocar, porque ele vai ficar, aquele açúcar vai caramelizar no grão, dando um teor mais avermelhado, e aí você começa a secar num processo mais lento e mais grosso. E quando você quer fazer o black necessita de uma polissombra, que é para que você faça a seca do café na sombra. Porque aí sim você vai ter aquela cor preta mesmo. Então, o que interfere, principalmente nesses processos, é como você vai fazer a seca final do café, né? Mais ou menos um tempo também, né? E qual a diferença sensorial Não, e a grossura dele? A espessura da cama, né? A espessura, se o sol está batendo direto, por exemplo, no black, você não pode ter o sol batendo direto no café, você tem que ter polissombra. Então, assim, influencia bastante. A diferença é que quanto mais tempo você gastou para secar o café, por exemplo, o black, o sabor dele é muito mais forte, né? Seria na intensidade do café. A diferença entre o yellow, o red e o black é na intensidade da doçura do corpo. Quanto mais intenso vai ser o café. Aí, tá vendo? Acho que explicou aí, viu, Dani Andrade? Deu para entender. Vamos ver, alguém tem mais alguma dúvida sobre o processo de fermentação? Tudo isso para falar, né, gente? Os cafés fermentados é uma moda, é uma tendência, né? O que você acha aí, Luiz? Você acha que é uma moda? É um negócio passageiro? Ou é uma tendência? Porque ele trabalha com cafés, né? Ele eleva a qualidade dos cafés. E aí? Eu vou falar o seguinte. Eu fui no Panamá fazer uma... Ô, Léo, você é bem-vindo a hora que você quiser. O Léo tem a chave da porteira da fazenda e me faz uma pergunta dessa. Cá de pau. Eu fui passar uma temporada no Panamá, no começo agora do ano, e meu pai me fez essa pergunta. Falou, meu filho, esses cafés aí, geisha, esses cafés exóticos, isso daí não vai passar essa onda, não? E eu fiz essa pergunta lá no Panamá, pro dono da fazenda Jenson,
Sou Michael Jensen. E ele me respondeu da seguinte maneira. Falou, Luiz, você já tomou Romanée Conti? Para quem não sabe, o Romanée Conti é um dos vinhos mais famosos do mundo e muito caro, né? Caro, é. Eu falei, não, nunca tomei. Ele falou, por que você nunca tomou? Eu falei, porque tá doido, é muito caro. Ele falou assim, algum dia ele foi barato? Eu falei, pode ter sido lá no começo da história, mas que eu me lembre, não. Ele sempre, da minha existência, sempre foi um vinho caríssimo. E você acha que lá na frente ele vai ficar barato? Ele vai ter alguma promoção? Eu falei, também acho que não. Ele falou, por que você acha isso? Já que ele é um vinho caro, difícil de ser tomado. Ele falou para mim, eu falei, não sei. Ele falou, simplesmente porque é um vinho de curiosidade. É um vinho onde as pessoas querem consumir o Romanée Conti, não só pela qualidade do vinho, mas pela curiosidade de estar tomando um Romanée Conti. Então, respondendo à pergunta do café fermentado, dos cafés exóticos. Os cafés exóticos não é uma onda, não é uma tendência. São cafés que vão fazer as pessoas conhecerem novos produtos. Então, conhecendo novos produtos, sempre vão ter pessoas que vão entrar nessa linha para poder tomar um café fermentado, um café exótico, um geisha. Então, é um mercado que eu não acredito que não é uma tendência. É uma realidade que veio para ficar e nós vamos ter geishas, cafés fermentados, anaeróbicos, por muitos e muito tempo. E as pessoas, você pode não gostar, outros vão provar, e o consumo vai crescer e as pessoas vão, sim, é uma tendência que as pessoas queiram provar cafés exóticos e fermentados. Isso eu acredito. As pessoas estão buscando cada vez mais algo diferente no café, né? Eu falo que, assim, eu como cafeteria, né, quando era proprietária, a gente tinha ondas do que o cliente procurava, né? Então, a gente tinha uma onda muito forte dos cafés de chocolate, 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 chocolate. E aí depois eu passei pela onda dos cafés muito cítricos, cítrico, cítrico, aí veio acidez, então, assim, teve umas ondinhas do que o público estava procurando, né? E assim, cada vez mais eles estão procurando coisas novas, coisas diferentes, sabores inusitados. É óbvio que a gente pode ter o nosso café conforto, né? Um café que a gente vai recorrer a ele mais vezes, mas procurar esses cafés diferentes até para a gente ampliar, né? Nossa gama de aromas e sabores, né? Mais xícaras, assim. Então, eu acho que não vamos perder o café fermentado como moda, não. Eu acho que ele vem como uma tendência mesmo, né? De sabores inusitados, né? Talvez muito exaltados. Provar o novo. Novo no Brasil, porque realmente para fora isso já existe há bastante tempo, mas as cafeterias hoje estão falando bastante disso, né? Aí aqui, Edu, chegou tarde, Edu. Porra. Deixa o brasileiro começar a descobrir essas diferentes explosões de sabores. Sim, exatamente, né? A gente está cada vez mais exigindo, né? Eu falo que assim, a gente já procura comidas diferenciadas, a gente já procura as bebidas invariáveis, né? A gente já está começando a melhorar o nosso paladar, né? Está começando a ficar mais exigente. Cervejas artesanais, né? Uma vez que você vai numa cafeteria e prova um café diferente, você sempre vai estar nesse mercado. É verdade que o fermentado aumenta a pontuação? Vai afogar aí com geisha. É verdade que o fermentado aumenta a pontuação do café? Aumenta aí de 3 a 4 pontos. E por que especificamente isso? Café aqui. Oi? Tô vendo que tá engasgando com geisha aí, pelo amor de Deus. Nossa, eu fui tomar, desceu pelo buraco aqui, acho que desceu demais, estava com sede. Porque, assim, ele aumenta mesmo. A gente sabe que ele aumenta, mas as pessoas aqui, né? O que leva a aumentar realmente essa pontuação. Às vezes você tem um café que não bebe bacana, ou até bebe bacana, tá lá na casa dos 80 e pouco, assim, e você faz uma fermentação, consegue jogar ele lá para próximo dos 90, quiçá passar 90 pontos. Olha, eu acho assim, um café com menor altitude, ele tem a chance maior de melhorar numa fermentação do que num café de alta altitude. Quanto menos complexo
maior a possibilidade de aumento de pontuação. Você consegue trazer mais sabores a um café de 800, 900 metros do que um café de 1.500 metros. Mas isso é por quê? Em teoria. Devido, o que acontece? A fermentação ela tem um poder, mas um poder um pouco limitado, né? Esse poder é de 3, 4 pontos. Colocando um café de 84, vamos para 87, por aí, é cabível. Mas uma região que já tem cafés de 90, vamos falar assim, 90 pontos, 1.500, 1.400 metros, você não vai pegar um café e fazer uma fermentação e vai levar para 93, 94. Mas é mais assim, quanto menos complexo a região, a fermentação trabalha mais. Ela tem mais potencial de trabalhar. Pouco, diga para mim, peraí. Onde foi inventado o café fermentado? Tem documentado isso? Nossa, mãe, isso aí, igual o Léo já escreveu aí, ó. Eu visitei, não sei. Assim, então, Costa Rica desde 1880, né? Então, vai saber. Eu acho que provavelmente é na África, mas eu conheço um benefício que eu visitei na Costa Rica, em 1880 já tinha a fermentação, né? Inclusive estão as máquinas lá até hoje, desde 1880. Qual o objetivo em si da fermentação? Melhorar a pontuação ou ampliar o sensorial do café? A fermentação, ela traz explosão de sabores. A maneira como você vai perceber o grão numa fermentação passa a ser muito maior. Ela explode mais, ela te traz um aftertaste com muito mais reconhecimento do grão do que de um café tradicional. Então, assim, eu a acho fermentação, ela explode os sabores, né? Você prova um café e mesmo que a pessoa seja um leigo, fala assim, nossa, o que é isso? É um café muito forte. Eu acho que no que você amplia essa percepção de sabores, você acaba elevando a pontuação, né? Exato. Você traz, seus sabores são muito mais fáceis, né, de ser percebidos. Muito mais marcantes, né? Evidentes, né? Vamos lá. Um café gourmet com processo de fermentação, ele pode se tornar especial? Por favor, Pã. Ô Netinho, a gente conversa no WhatsApp, meu filho, porque eu vou explicar para você a diferença entre o café gourmet e o café especial, tá bom? Porque não, realmente tem uma diferencinha aqui, peraí. Né? Então, pessoal, aqui... É que eu quero pegar as de fermentação aqui. Fermentação com café verde. Você já fez? Sim. Aí? Sim. Eu acho que todo produtor de café, ele tem que entender que ele tem que melhorar os seus processos de café. Então, assim, um café verde, ele é um café que não tem açúcar, né? Então, ele não tem mucilagem. Então, um processo de fermentação de café verde só é possível se você faz a adição da mucilagem de outros grãos. Então, quando você faz a separação, você pega lá, por exemplo, no descascador, onde você vai tirar a mucilagem e vai retornar ele para o tanque de onde estão fazendo os cafés verdes. Nós temos alguns testes aqui, quem quiser provar, muito bem-vindo. Um café verde fermentado com mucilagem de cereja fica algo inacreditável e simples de explicar. Todo mundo já deve comer banana, né? Existem países na América Central que só comem banana verde. Nós, brasileiros, não temos o costume de comer banana verde. Por quê? Não. Pelo paladar. Então, se você pega um café verde e faz a adaptação dele com mucilagem e usa a acidez que ele tem daquele gosto, você consegue tirar o tanino, porque muitas vezes as pessoas confundem o gosto de adstringência com o tanino que está na casca do verde.
Se você faz a remoção do tanino da casca e pega aquele gosto de adstringência, que é um gosto muito ácido, e coloca vamos falar assim, uma mucilagem, você vai ter uma limonada. Você vai ter um café muito ácido e uma doçura, que vem da fermentação da mucilagem. Então, realmente, faz essa diferença. Dá para fazer um café verde fermentado. Não é um café que pode ser considerado especial e nem gourmet, óbvio, mas é um café que muitos paladares vão se agradar com ele. Eu tenho cafés verdes aqui que clientes já deram 86 pontos. Nossa. É um produto diferente, né? Exato. Vamos ver. O pessoal está elogiando suas explicações, tá bem? Tá todo mundo aprendendo aqui. Tem da Colômbia, Venezuela, Irã, ó, Estados Unidos. Amigos, por acá estamos falando um pouquinho de café especiales e compartilhando com todos os amigos, principalmente de vocês allá. Tá vendo? Ó, café conectando mesmo. A gente está em 57 minutos da nossa segunda hora. E aí, em 3 minutinhos, vai cair a live de novo. Vamos lá. Graças. Vamos lá. E aí, alguém quer fazer mais alguma pergunta? A gente vai encerrar. Vamos ver. Vamos usar esse restante aí para agradecer o pessoal, né? Sexta-feira à tarde, queria agradecer a senhora que aqui em cima está. Muito obrigado. Obrigado pela atenção, pelo compartilhamento de ideias. E... Imagina, obrigada eu pelo aprendizado, né? E aguardando a visita. Estarei aí, deixa comigo. A gente vai conversar, estarei aí. A quarentena não tava deixando a gente fazer nada, né? A gente só faz os projetos, faz planejamento, mas não deixa a gente sair. Mas agora as coisas já estão começando a retornar, então vamos lá. Mas obrigada, viu? Nossa, a gente aprendeu um monte de coisa, né? Acho que deu para ter uma noção aí sobre a fermentação do café. E, assim, é um assunto muito amplo, né? É uma coisa muito, assim, apaixonante de estudar mesmo. E vocês sempre empreendendo, né? Com coisas incríveis, assim, que é muito bacana. E você é muito didático, viu, Luiz? Já falei, tem que fazer live aí, expor pra gente, porque são, 2 horas de live, de muito aprendizado, viu? Então foi muito legal, passou gente de todo lugar aqui. Não, obrigado, eu que agradeço. E vamos ver, quem sabe numa próxima aí a gente pega um outro tema aí, você vai pensando, pede aí pro pessoal mandar para você, e eu estou à disposição. E num próximo tema aí, vamos ver se a gente volta. Pode deixar. O pessoal tendo tema aí, a gente caça o Luiz de novo, e a gente faz mais um tempinho de live aí. As perguntas vão ficar meio, depois a gente vai respondendo, tá bem? O que a gente não pôde responder. Vai cair em 30 segundos. Obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Tchau. Vê as perguntas aí, depois a gente vai tentar numa próxima. A live vai estar salva aqui, viu, por 24 horas. Infelizmente, a gente não consegue salvar para nossa vida, né? Quem dera, tá bom? Mas obrigada, viu, gente? Todo mundo que passou por aqui, tá bom? Um beijão, gente. Bons cafés. Se cuidem.